Senhor, a todos os irmãos queridos e abençoados que estão aí do outro lado nos ouvindo, que o Senhor derrame sobre cada um de vocês a sua mais rica e mais copiosa bênção sobre cada coração e sobre cada alma. Eu quero deixar para vocês um texto na palavra de Deus, depois eu gostaria que todos vocês que estão aí do outro lado pudessem pegar a sua Bíblia e abri-la no capítulo 4 do mesmo evangelho do nosso irmão escritor João. Diz a Bíblia, lá aqui no capítulo de número 6 e o verso de número 37 do evangelista João. O verso diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa palavra são palavras de Jesus para os nossos corações, para a nossa vida e para a nossa alma. Eu quero tomar como base hoje um texto da palavra de Deus muito conhecido. Acredito que muitos de nós temos pregado nesse texto, muitos de nós temos falado sobre esse texto e é maravilhoso falar nele mesmo. É um texto muito sucinto, evangelístico, tem assim propostas maravilhosas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para estarmos aplicando a nossa vida, a nossa família, ao nosso dia a dia. Palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, a Bíblia, inclusive ela é chamada de nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus aqui, ele falou que todo aquele que o Pai mandar para ele, ou seja, todo aquele que for a ele falou que de maneira alguma ele lançaria fora. Então o Senhor Jesus tem essa proposta para nós. E o que eu quero trabalhar com os irmãos aqui hoje, o texto que eu quero hoje compartilhar com os irmãos, fazer parte da nossa vida, está registrado no livro de João, no capítulo 4, naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana junto do poço de Jacó. Pois bem, muitos dos acontecimentos do ministério de Jesus ocorreu nesses encontros, né? Nesses maravilhosos encontros. Você vai encontrar na Bíblia muitos encontros de Jesus. Inclusive, antes dele estar conversando com essa mulher junto do poço de Jacó, ele já havia tido um encontro com Nicodemos ali no capítulo 3. Então nós temos esse encontro. Eu gostaria de trabalhar com vocês tão somente ou simplesmente esse diálogo, esse encontro, essa narrativa, esse momento em que Jesus esteve presente ali, conversando, né, como diz os meninos da atualidade, trocando ideia com aquela mulher samaritana. Então hoje nós queremos falar sobre esse encontro. Jesus, ele também quer ter um encontro com a sua vida nessa noite. Ele também quer ter um encontro com você. A história acontece ali junto do poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, a sexta hora do dia. E de repente uma mulher lá da cidade de Samaria, ela veio tirar água. Ela veio buscar água para o seu dia a dia, né? Óbvio. E aquele momento não era realmente o momento das mulheres estarem buscando água. Até porque era uma hora de um sol escaldante. Eu não conheço, nunca tive na pele o sol lá de Israel, mas para quem já esteve lá disse que o sol é escaldante mesmo, é muito forte, e esse não era realmente o momento das mulheres irem buscar água, mas Jesus, ele promoveu o encontro com aquela mulher, ele promoveu o encontro com aquela samaritana, e nesse encontro então, ele teve a possibilidade de dialogar com ela e de se apresentar a ela. E nessa noite, Jesus também tem um encontro contigo, tem um encontro com você. Talvez você esteja indo ao poço de Jacó retirar água. Talvez você e eu somos essa mulher samaritana que estamos indo até o poço de Jacó para tirar água. Nós estamos indo resolver um problema da nossa vida. Nós estamos indo trazer algum sustento para a nossa casa. Nós estamos indo resolver algo para as nossas vidas. E nós somos
essa mulher que está indo junto ao poço de Jacó, e de repente quem nós encontramos lá no poço de Jacó? Nós encontramos o Senhor Jesus, o Mestre, o desejado de todas as nações, aquele que a Bíblia diz que tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está ali o Senhor do mundo, o Senhor do universo, Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, ela não sabia. É o que acontece com muita gente hoje. Talvez não saibam, não tenham a compreensão desse mega encontro. Jesus quer promover aqui essa noite um encontro com todos nós. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de João, e o verso número 7. A Bíblia diz no texto que essa mulher, veio uma mulher de Samaria para tirar água. E Jesus então fez-lhe, teve ali um momento em que ele abordou-a, que ele teve a possibilidade de puxar um assunto com ela. E ele falou para ela assim: dá-me de beber. Jesus promoveu esse encontro. Ele podia muito bem somente olhar ela tirar água e esperar os seus discípulos que tinham ido comprar comida e esperar que ela fosse embora e ficar por ali aguardando os seus discípulos, porque ele estava em uma caminhada, ele estava em uma jornada. O texto aqui diz que eles tinham saído ali da Judéia e eles foram para Galiléia. Havia uma caminhada para Galiléia. E a Bíblia diz que fez-se necessário passar por Samaria. Eu vi muita gente pregar sobre essa ação. Fez-se necessário passar por Samaria. Então essa necessidade é o que aconteceu, mas a necessidade não era de Jesus, a necessidade era daquela mulher, a necessidade era dos samaritanos que estavam ali ouvindo então as palavras de Jesus. Aí Jesus então pediu de beber para aquela mulher, e aí ela diz no verso 9, disse pois a mulher samaritana: como sendo você judeu me pede de beber, que sou samaritana? Porque samaritanos e judeus não se comunicavam. Então nós encontramos nesse momento em que ela interrompe Jesus naquela abordagem que ele fez, nesse momento que ela tenta fechar a conversa, nesse momento que ela tenta dar uma saída ali, né, nessa questão dessa conversa, aí então Jesus, ele quebra essas barreiras. Jesus quebra essa barreira cultural, Jesus quebra essa barreira religiosa, Jesus quebra essas barreiras que estão sendo ou que foram impostas ali por causa de questões culturais, por causa de questões que aconteceram no passado, por causa de dificuldades que aconteceram no passado. Então Jesus naquele momento está quebrando uma barreira cultural, Jesus está quebrando uma barreira religiosa. Queridos, hoje nós temos, infelizmente, muitas barreiras impostas que nos separam de Deus, que separam o homem de Deus, que separam o Cristo daqueles que são chamados para Ele. Muitas barreiras têm sido impostas para que você não se achegue a Cristo. Muitas vezes até o próprio religiosismo, que era algo que aquela mulher estava vivendo. O religiosismo era algo que ela estava colocado no seu coração. E essa barreira, então, Jesus quebrou. Jesus despedaçou. Jesus trouxe uma unção que despedaça o jugo da barreira religiosa, o jugo da barreira cultural. Jesus, então, quebrou a cultura e quebrou essa barreira religiosa para tratar com aquela mulher. Muitas vezes essas barreiras são impostas na sua vida. Muitas vezes a religião, muitas vezes o religiosismo, muitas vezes a cultura, muitas vezes aquilo que foi imposto pelos nossos passados lhe impede de se encontrar com Jesus. Mas Jesus hoje, Ele está olhando para você, Ele está de braços abertos para te receber. E Ele está dizendo para você também: quebre, arrebenta essas barreiras impostas por homens, essas barreiras impostas por sacerdotes terrenos, essas barreiras impostas por pontífices que não pode ser pontífice da sua vida, porque o único pontífice entre você e Deus é Jesus Cristo. Então quebre essas barreiras, se aproxime de Jesus como aconteceu naquele momento. Então
a mulher aqui no capítulo 10, Jesus disse para ela: se tu conheceres o dom de Deus, mulher, se você soubesse, se você entendesse o dom de Deus, a dádiva, o presente de Deus, e se você conhecesse também quem é que te diz, me dá de beber, você me pediria e eu lhe daria água viva. Essas barreiras culturais, essas barreiras religiosas, essas barreiras filosóficas foram colocadas por terra. Então, naquele momento, Jesus, ele esteve trabalhando essa questão na vida dessa mulher. Tá, entendemos também que havia ali naquele momento a dificuldade que aquela mulher impôs. Havia dificuldades impostas por aquela mulher. Muitas vezes Jesus quer trabalhar em nossa vida. Ele diz que ele pode trabalhar em nossa vida. Mas nós colocamos algumas dificuldades. Nós colocamos algumas barreiras. Nós colocamos algumas situações hoje que estão nos atrapalhando, que estão hoje permitindo que nós não tenhamos vida, não tenhamos alegria. Então, nós compreendemos tudo isso na presença de Deus, nós compreendemos tudo isso na presença do Senhor. Então, nós precisamos aprender essas coisas, nós precisamos entender essas coisas. Essas dificuldades precisam ser tiradas de nossa vida pelo poder que há no nome de Jesus. Essas dificuldades, elas ocorrem porque nós não percebemos quem é o protagonista da história. Essas dificuldades, elas acontecem porque nós não entendemos quem é esse mestre que diz para nós, que diz, se você me conhecer, se você conhecer o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. Então, querido, essa mulher, ela fez essas perguntas porque ela não conhecia, ela não sabia quem era esse protagonista da história. Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória. E no verso 11, a mulher falou assim: Senhor, tu não tens com que tirar. Olha só, o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Então, essa mulher, ela faz aqui traz para Jesus uma barreira, cria aqui uma dificuldade que dentro da cabeça dela era intransponível, até porque Jesus prometeu para ela um tipo de água e ela deduziu outro tipo de água. Jesus prometeu dar para ela água viva, água maravilhosa, e ela então já ficou meio preocupada. Será que ele é algo mágico? Será que tem alguma... Porque eu não estou vendo nenhuma vasilha na mão dele, não estou vendo nenhuma corda nas mãos dele, para que ele possa então descer essa corda até o poço e extrair e tirar desse poço então essa água para a minha vida. Então ela falou assim: você não tem com que tirar essa água, Senhor, o poço é fundo. E onde é que o Senhor tem dessa água viva? Será que está escondida em algum lugar? Então aqui ela faz uma provocação a Jesus quando ela pergunta para ele isso. Ela falou assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e também bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Então aqui, além dela colocar barreira, então ela faz aqui uma provocação, ela provoca o mestre nessa questão aí, porque ela não via alguém capaz de dar água para ele. Ela não via alguém capaz de matar a sua sede, ela não via alguém capaz de sanar a sede que ela tinha naquele momento. Então ela fala: será que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Jacó, que deu água desse poço para os seus animais, e ele próprio bebeu dessa água. O Senhor, por acaso, é melhor ou maior do que o nosso pai Jacó? Ela fez aqui uma provocação. Ela então argumentou aqui uma provocação. E quantas vezes nós temos provocado o Senhor? Hoje, por exemplo, nessa atualidade, nesse tempo de dificuldade, de pandemia que estamos vivendo, nós encontramos um monte de gente hoje provocando Deus. E a palavra que eu tenho ouvido aí nos bastidores se Deus realmente é tão bom, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus realmente é tão bom, por que esse vírus tem alastrado pelo mundo inteiro? Pessoas estão provocando o Senhor. Então essa mulher teve o intuito de provocá-lo quando falou assim: o Senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó?
Porque o nosso pai Jacó, ele cavou o poço. Nosso pai Jacó, ele tirou água desse poço, ele deu água para os seus animais. E ele também bebeu dessa água. Como o Senhor fala sobre um negócio desses? Aí de repente vem Jesus e dá uma justificativa para essa provocação dessa mulher. Cristo tem a melhor resposta. Jesus é a melhor resposta. Você sabe qual é a resposta para essa pandemia? Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe qual é a melhor resposta para o mundo? Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe qual é a melhor resposta para alguém que está sofrendo? Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe qual é a melhor resposta para o pecado? Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe qual é a melhor resposta para o homem? Jesus Cristo. Ele é a melhor resposta. Ele não somente tem a resposta através da sua palavra, mas ele mesmo, ele próprio é a resposta. Ele é a resposta para você, irmão. Ele é a resposta para os seus problemas. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a resposta para a sua alma. Ele é a resposta para a sua família. Ele é a resposta para o seu filho drogado. Ele é a resposta para a sua filha que não te respeita. Ele é a resposta para o seu patrão que não está nem aí com você. Ele é a resposta para o seu desemprego. Ele é a resposta para exatamente tudo. Jesus é a resposta para você. Então naquele momento ele teve uma resposta contundente para aquela mulher. Jesus respondeu no verso 13: qualquer que beber dessa água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca, mas nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta não para a vida humana, mas para a vida eterna. Eu tenho uma água para você que vai fazer você compreender as coisas não de uma forma humana, não de uma forma literal, mas vai fazer você compreender as coisas no âmbito de Deus, de uma forma espiritual. Você vai ter em você uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. Então naquele momento, quando a mulher ouviu isso, quando ela entendeu isso, ela resolveu tirar proveito da situação. Até porque não era fácil tirar água ao meio-dia naquele poço. Já imaginou? Eu tenho um tipo de água que eu possa bebê-la. E após beber essa água, eu nunca mais ter sede? Então essa mulher resolveu tirar proveito da situação. Ela aproveitou o momento. Porque ela falou para ele assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e eu também não venha aqui tirar. Então as pessoas hoje querem tirar proveito de qualquer situação, de qualquer momento. Talvez isso seja um instinto de sobrevivência do ser humano. Essa questão de tirar proveito, de resolver as questões, de resolver as situações. Infelizmente, as pessoas hoje não estão querendo um Cristo Salvador, estão querendo um Cristo curandeiro. Infelizmente, as pessoas hoje não estão querendo um Cristo que seja o seu Senhor, mas estão querendo um Cristo que lhe dê uma porta de emprego. Infelizmente, as pessoas hoje não estão querendo o Senhor da bênção, estão querendo meramente a bênção do Senhor. Há pessoas hoje que estão querendo ser curadas sem ter nenhum vínculo com Cristo que cura. Há pessoas que estão querendo receber bênçãos sem ter nenhum vínculo com o Senhor da bênção. Quando o Salmo 23, lá o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela não está falando, o salmista não está falando ali que você teria alguém que lhe daria tudo, exatamente tudo que você pediria. Não. O salmista ali no Salmo 23 está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e se o Senhor é tudo e Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de absolutamente nada. Eu não tenho falta, porque Ele é o meu pastor. Ainda que me falte alguma coisa, eu estou saciado, porque Ele é o meu pastor. Ainda que eu tenha enfermidade na minha vida, não tem problema, porque eu sei para onde vou. O Senhor é o meu pastor. Ainda que as dificuldades apareçam, eu estou aqui na presença dEle, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele é tudo. E se Ele está na minha vida, eu não tenho falta de absolutamente nada. Eu quero que você entenda algo, meu querido irmão. Eu quero que você entenda algo, minha querida irmã. É muito difícil, às vezes, nós ouvirmos alguém falar,
Olha, graças a Deus que eu não tive isso, que eu não adquiri, vamos dizer assim, a Covid-19. É muito difícil umas pessoas falarem dessa forma. Graças a Deus que eu estou empregado, nunca fiquei desempregado. É muito difícil, sabe por quê? Porque há muitos cristãos que muitas vezes contraíram Covid-19, estão no leito de uma CTI, esperando ser entubado, ou até entubado lá para morrer, e às vezes nós falamos assim, eu não peguei, graças a Deus que eu não peguei. Então, na realidade, graças a Deus que nós não pegamos, que você não contraiu isso, mas eu não posso usar isso como sendo algo assim, como se eu fosse melhor do que aquele que contraiu. Não, senhor, eu não sou melhor do que ele. Eu posso também passar por essa situação, eu posso também passar por isso, mas ainda que eu passe por isso, não me faltará nada, porque eu terei o Senhor com a minha vida. Glória a Deus, eu terei Ele comigo. Eu não preciso de milagre para eu estar nos braços do Senhor. Eu não preciso de uma bênção para que eu tenha Cristo na minha vida. Ele é a minha maior bênção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Justamente pelo fato dele ser o meu pastor. Então nós encontramos pessoas hoje aproveitando, pessoas que entram na igreja pela porta da frente e de repente saem pela porta do fundo como se nunca tivesse conhecido o evangelho, porque estão esperando uma bênção que muitas vezes não chega, estão esperando uma cura que muitas vezes não chega, estão esperando algo que muitas vezes não vem e não vai vir mesmo, porque o que Deus quer com você, o propósito de Deus para a nossa vida foi salvar a nossa alma da perdição do inferno. Até porque, se Jesus curar alguém hoje, eu posso te garantir que ele não vai viver mais. Ele vai morrer no período da estrada da vida. Mas se Jesus alcançar essa pessoa e essa pessoa se converter, ele vai viver para a eternidade, viver ao lado de Deus, ao lado do Senhor. Aí então Jesus impõe uma condição para essa mulher. Aí a condição que Jesus colocou para ela é: vai lá e chama o seu marido. Vai lá, busca o seu marido e depois vocês vêm até a mim. Então, Jesus impõe aqui essa condição a essa mulher. Eu não vou falar com você sozinha. Vai lá, busca o seu marido, porque nós vamos conversar. Eu tenho algo para você e para a sua família. Então, Jesus, ele às vezes tem uma condição. Muitas bênçãos são condicionais. Muitas bênçãos são condicionais. O homem não vai ser salvo simplesmente por ser salvo. Há uma condição, ele tem que aceitar a salvação. O homem, ele recebe a Cristo, há uma condição para ele aceitar a Cristo. Ele precisa acreditar, ele precisa aceitar na realidade. Então há condições, as bênçãos de Deus, muitas delas são condicionais. E Jesus impôs uma condição para ela: vai lá na sua casa e chama o seu marido e depois vem aqui. E aquela mulher então resolve dificultar mais uma vez essa condição. Ela resolve mais uma vez trazer Jesus à prova. Então ela diz assim: olha, eu não tenho marido. Senhor, o senhor que parece que é um profeta, parece que é alguém assim, eu não tenho marido. Como é que o senhor fala, vai e chama o seu marido? Lá no verso 17, ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus refuta o argumento dela, dizendo assim: olha, mulher, você falou muito bem, você foi verdadeira. Você falou, eu não tenho marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Você falou a verdade, você foi verdadeira. E aquela mulher então entendeu essa refutação de Jesus, entendeu esse argumento de Jesus. Ela podia muito bem ir lá e chamar aquele companheiro que ela tinha e vir até Jesus, sem argumentar, sem falar absolutamente nada. Era isso basicamente que Jesus queria. Mas Jesus naquele momento expõe a vida dela, coloca a vida dela, mostra para ela quem na realidade ela é. Mas era uma pessoa verdadeira, ela era uma pessoa que tinha verdade nas suas palavras, reconhecida até pelo próprio Jesus. Então, naquele momento, Jesus refutou o argumento dela quando ela disse não tem um marido. Realmente você não tem, porque você já teve 5 e a pessoa que você está vivendo hoje não é seu marido, mulher. E naquele momento ela ficou então olhando para Jesus e ela teve um convencimento de quem era Jesus de uma forma parcial. Ela teve um convencimento não na totalidade. A verdade está às vezes na nossa cara e nós não queremos enxergar.
As coisas acontecem, estão aí do nosso lado e nós não queremos ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, ela disse assim: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Até agora eu não tinha acreditado, mas agora eu acredito que o Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta. Ela então enxergou uma verdade pela metade, mas ela queria mais, E aquela mulher teve uma dúvida que muita gente tem. Ela teve uma dúvida no campo da teologia, porque para os samaritanos, as pessoas deviam adorar a Deus não lá em Jerusalém, mas em Samaria. Mas para o judeu, as pessoas deviam adorar Jesus lá em Jerusalém. Aí ela faz essa pergunta, ela estava sofrendo, ela sofreu a vida toda com essa dúvida, ela sofreu a vida toda com esse entendimento. Ela não entendia, os samaritanos não entendiam que a adoração para o judeu era em Jerusalém. Eles não entendiam isso. E aí ela perguntou: os nossos pais adoraram nesse monte? Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devo adorar. Tinha uma dúvida. Ela não estava convicta da sua vida com Deus. E aí, de repente, Jesus tira a dúvida daquela mulher. Jesus tira a dúvida daquela pessoa que estava lhe perguntando. Só a palavra de Deus é capaz de impactar a sua vida, irmão. Só a palavra de Deus é capaz de tirar as suas dúvidas. As questões, as respostas que a humanidade tem, que faz dia a dia, que não consegue resolver e sanar as suas dúvidas, somente a palavra de Deus tem condições de sanar tais dívidas. No verso 21, Jesus disse: mulher, a hora está chegando, a hora vem, e não é nem nesse monte aqui em Jerusalém, e nem em Samaria onde nós devemos adorar o Pai. O verso 22 ele diz assim: vocês samaritanos adoram o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem. Nós judeus sabemos o que a salvação vem do judeu. Nós sabemos o que adoramos. Verso 23, aí ele dá uma resposta contundente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o fazem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda. Muitas pessoas hoje pensam que para adorar a Deus tem que abrir a porta de uma igreja para ir lá adorar o Senhor. É bom, é maravilhoso. Se as igrejas estiverem funcionando, nós temos que estar lá. Muita gente tem abandonado a congregação e não podemos fazer isso. Muita gente tem deixado seus lugares de adorar, de congregar, e nós não podemos fazer isso. Mas eu posso adorar a Deus onde Ele estiver. Você que está aí do outro lado, me ouvindo a palavra de Deus, você também está adorando o Senhor. Você também está bendizendo o nome do Senhor. E naquele momento, aquela mulher teve as suas dúvidas sanadas. Ela estava convencida daquilo que Jesus tinha falado, mas ela estava relutante. Quantas vezes nós cremos na palavra de Deus de uma forma parcial? Quantas vezes nós cremos em Cristo de uma forma parcial? Eu acredito que Jesus pode realmente fazer isso e aquilo outro, mas para minha vida não. Jesus pode salvar o fulano lá que foi lá e se encontrou com ele, mas ele para mim não. Jesus pode se revelar com alguém, Jesus pode ter um encontro com aquela mulher samaritana, mas comigo não. Há pessoas que estão relutantes, há pessoas que estão olhando para a palavra de Deus, que está tão próximas dele e estão tão distantes. Aí, de repente, aquela mulher olha para Jesus, ouvindo tudo aquilo, vendo toda aquela verdade que foi colocada na sua face, e ela diz para ele, lá no verso 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. E quando ele, o Messias, que se chama Cristo, vier, ele vai anunciar para a gente absolutamente tudo. Então, aquela mulher, ela acreditava no Messias, havia uma promessa do Messias. E naquele momento, ela falou que esse Messias ia revelar. Aí Jesus, então, traz aqui uma conclusão para a vida dela, para a minha vida, para você que está aí do outro lado, uma conclusão contundente, uma conclusão verdadeira, uma conclusão magnífica. Esse encontro da verdade com Jesus, ele não deixa dúvidas em nossa vida. Esse encontro da verdade com Jesus, ele faz com que as nossas dúvidas sejam esclarecidas. Tudo aquilo que está
as escuras é trazido às claras por Jesus. Aqui no verso 26, quando essa mulher faz então essa pergunta, falando que o Messias, ele faria isso. Aí Jesus se coloca na frente dela, e aí eu imagino que seja a cena mais linda do mundo. Aí eu imagino que seja a cena mais maravilhosa do mundo. Quando eu penso nessa cena, o meu coração, ele acelera. Quando eu penso nessa cena, a minha alma se regozija. Quando eu penso nessa cena, eu vejo cura de Deus para a nossa vida. Quando eu penso nessa cena, eu vejo um realizar de Deus para a nossa vida. Quando eu vejo essa cena, eu entendo que Deus está trabalhando em nós, está trabalhando em nossa vida e sanando essas questões tão difíceis. E aí Jesus se coloca na frente dela. Quando ela pergunta que o Messias haveria de dar elucidação dessas coisas, Jesus se coloca na frente dela e diz assim: eu sou eu que falo contigo. Jesus fala para ela: eu sou eu que falo contigo. E aquela mulher foi impactada. Aquela mulher ficou impactada porque ela estava vendo na sua frente o Messias, oh glória! Ela estava enxergando na sua frente o Messias, o Salvador do mundo, aquele prometido pela palavra de Deus, lá no começo, da semente da mulher, aquele prometido através do profeta Isaías: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Aquele prometido pelos profetas, aquele prometido pelos homens que profetizaram antes de ele chegar, aquele estava na frente daquela mulher, e é ele que fala contigo aqui esta noite, é ele que fala ao seu coração nesse momento. Ele se coloca de pé na sua frente e fala para você: sou eu que falo contigo. Tira a dúvida, arranque a pedra de dúvida da sua vida, tira esse fardo miserável e medíocre da sua vida, porque Jesus fala com você aqui essa noite. Glória a Deus. E de repente os discípulos voltam da compra. Os discípulos, quando estão olhando Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam perplexos, eles ficam estupefados e confusos, sem saber aquilo que estava acontecendo. Não deixe o olhar da multidão que está em volta roubar a sua bênção. As pessoas que estão à sua volta querem tirar Jesus de perto de você. E os discípulos então naquele momento olharam para Jesus e para aquela mulher. E nisso viram, o verso 27 diz: e nisso viram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum discípulo falou nada, não perguntou nada. Ou então falou assim: por que você está falando com ela, Jesus? Não falaram nada disso. Eles ficaram somente olhando, somente espectadores. Quantos espectadores tem na sua vida? Quantos espectadores estão à sua volta? E alguns deles na atualidade até falam. Alguns deles na atualidade até nos desmotivam. Mas Jesus, ele está aqui trabalhando com você. E aí aquela mulher resolveu então aplicar as palavras à sua vida. E eu quero convidar você a fazer a aplicação dessa palavra à sua vida também. Aquela mulher, ela naquele momento colocou essa palavra na sua vida. Não adianta eu ouvir a palavra e ficar na mesma. Não adianta simplesmente eu ler a Bíblia e ficar sem aplicá-la à minha vida. Tá, pastor, Jesus falou com essa mulher, e aí? O que ele tem para mim? O que ele tem para minha vida? Jesus quer fazer algo glorioso na sua vida. A Bíblia diz que a mulher deixou ali a vasilha, deixou o seu cântaro, verso 28, e ela correu à cidade, e ela falou para todos os homens que estavam naquela cidade. Ela disse assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Ela faz aqui uma pergunta. Aí no verso 30 diz que saíram, pois, da cidade aqueles homens e foram ter com Jesus. Aquela mulher aplicou aquela palavra à sua vida. Aquele encontro rendeu. Aquele encontro foi maravilhoso. Aquele encontro foi sublime. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer ter um encontro com a sua vida. Talvez esta noite Ele está encontrando com você. Ele está falando com você. Abandone o mundo de pecado. Abandone a vida errada que você vive. E se entregue a Ele. E faça um propósito com Ele. E seja uma pessoa abençoada por Ele. O Senhor da glória está falando com você. No capítulo de João 6,37, para finalizarmos, a Bíblia diz assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero orar pela sua vida.
Eu quero orar por você. Você que nesse momento colocou no seu coração um propósito de voltar para Jesus. Você que nesse momento colocou no seu coração um propósito de entregar sua vida para Jesus. Porque Ele está falando com você. Ele está tendo um encontro com você aqui essa noite. Ore comigo. Pai amoroso, nós estamos em Tua presença. E queremos, Senhor, Te agradecer pela grande revelação. Pela revelação magnífica que o Senhor teve para conosco. Ó Pai, porque o Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo. Não há outro, não existe outro além do Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abençoar esta obra, para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, porque nós aprendemos que os verdadeiros adoradores adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa noite nós temos um encontro com os irmãos nessa live, Senhor. E nós temos um encontro contigo também nesse momento. E há muitos encontros acontecendo nessa hora, Pai. Então eu oro para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha coroar esse encontro com a sua glória, com a sua presença. Pai, esse irmão que está sofrendo, esse irmão que está passando por tribulação e por horas difíceis na vida, Senhor, vá ao encontro dele, abençoe a vida dele, ministra sobre ele, meu Pai, as tuas bênçãos, a tua graça, a sua glória. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos de mais do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. É o pedido que eu faço a Ti nesta hora, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.